Eu vou ler nesse momento Efésios, do capítulo 6, do verso 10 ao verso 13. Diz assim, ó, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, ou seja, pessoas, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, ou seja, não se vê, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Uma coisa que eu percebi aqui, nesses 3 versículos, né? Paulo, ele fala aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, que ele fala 2 palavrinhas aqui que me chamam a atenção. Primeiro ele fala assim, ó, vistam toda a armadura de Deus. Posteriormente eu vou ler qual é a armadura de Deus. Mas ele fala, ó, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra estratégias do diabo. Gente, não se engane. O inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, ele cria estratégias constantemente para tentar derrubar, para fazer as maquinações que ele já está apto para fazer, entendeu? Já é da própria natureza dele fazer as ruindades que ele faz. Então, ele cria estratégias. E ele está dizendo aqui, Paulo, ele está afirmando aqui pra gente, vestir a armadura de Deus, para que a gente possa permanecer firmes. Firmes é permanecer inabaláveis, certo? Justamente para lidar com essas estratégias. E usando uma das nossas estratégias contra essas estratégias do diabo é a armadura de Deus. Se a gente, lá no finalzinho, ele fala de novo, no versículo 13, ele fala assim, ó, e depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Antes disso, ele fala do dia mau. Gente, todos nós passamos pelo dia mau. Todos nós. Seja no trabalho, seja na família, seja sozinho, seja em algum lugar, em algum momento, a gente tem um dia mau. A gente acorda de um jeito estranho, esquisito, e a gente não sabe o que está acontecendo. É o dia mau. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E a armadura de Deus, ela nos auxilia a lidar com essas questões, entendeu? Aí lá, a partir do 14, ele fala assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, ou seja, a verdade, couraça da justiça, a justiça, como calçados, usem a paz das boas novas, ou seja, do evangelho, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé, ou seja, a fé é muito necessária como defesa contra as estratégias do inimigo, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Gente, o conjunto disso aqui forma uma armadura contra as estratégias do diabo. Então, eu oro a você para que você aprenda a pedir a Deus a como usar a armadura de Deus no seu dia a dia. Porque o dia mau pode ser dias, pode ser um dia, pode ser semanas. O tempo, ele é indeterminado, certo? Depende em qual momento de intimidade, né, de processo que você está com Deus, né? Então, é de forma individual isso. Mas sempre acontece, gente. Nós que estamos carregando, né, o grande tesouro, Paulo fala lá em Coríntios, fala que nós somos um vaso, né? E não é o vaso que importa, e sim aquilo que nós carregamos, que é o grande tesouro, né? Que é a palavra de Deus, que é o evangelho, que é a mensagem de Cristo, certo? Então, nós que estamos carregando essa responsabilidade de anunciar o reino de Deus, a gente está sujeito sim a perseguições. O próprio Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas ele disse para a gente permanecer firme, sendo corajoso, tendo ânimo, porque ele já venceu o mundo. Em outro momento ele disse também que nós passaríamos por perseguições, e ele fala lá em Mateus 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, ele diz que bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Então a perseguição faz parte, gente. A gente tem que permanecer na verdade, que é a palavra de Deus, que é a espada de Deus, que é a espada do Espírito, né? A palavra de Deus, a gente tem que permanecer na verdade, que é o Senhor. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Forte abraço, viu? Valeu.